Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá para nossa live matinal. Todos os dias de segunda a sexta-feira nós estamos aqui às 6h26 da manhã, fazendo 5 minutos de concentração, de foco, de momento presente, e depois nós estamos fazendo o estudo do livro Os Segredos da Mente Milionária. A gente já está quase no finalzinho, logo mais a gente vai começar a escolher o nosso próximo estudo. Qual será o nosso próximo livro aqui, tá certo? Para você que está me vendo aqui pela primeira vez, você está convidado a participar todas as manhãs aqui do nosso estudo. Ou você pode também assistir as gravações, tá certo? Vamos lá para o nosso momento de concentração, de foco? Sim. Solte o corpo. Solte o corpo, respire profundamente, se concentre na música e no seu corpo. Se acomode da melhor forma, pode colocar uma almofada para ficar mais confortável. Isso. E sinta como se você estivesse numa cachoeira, numa ducha, lavando todo o seu corpo e toda a sua alma, retirando as impurezas que porventura estejam presentes, impregnados em você. Emoções ou sentimentos de tristeza, de raiva, de inveja, de ciúmes, de apego, de desconcentração. Imagina como se essa água que está vindo lá de cima, como se fosse uma ducha, uma cachoeira, estivesse te limpando e tirando todas essas impurezas. E você sente essas impurezas saindo pelo seu pé, escorrendo pelo ralo. Visualize como se fossem pequenas manchinhas que estão saindo do seu corpo, da sua alma, e você está ficando limpa. Vai desgrudando essas sujeirinhas de você, essas emoções negativas, esses sentimentos negativos, e vai escorrendo tudo até o seu pé e indo embora pelo ralo. Você começa a se sentir mais leve, mais disposta. E agora que tudo foi retirado e levado, foi lavado, essa mesma ducha, essa mesma cachoeira traz uma vibração de força, de coragem, de clareza, de discernimento para você, para o seu dia de hoje. Isso. Pode ser que essa ducha tome alguma cor, venha alguma luz de alguma cor. A cor que vier aí à sua mente é a cor que você está precisando neste momento. Isso. Imagina que essa ducha vai caindo sobre o seu corpo desde lá do topo da sua cabeça, trazendo essa luz que te envolve, que te protege. Isso. E que traz qualidades, características que você percebe que você está precisando. Força, coragem, sabedoria, prosperidade, riqueza. Isso. Essa ducha se desliga, você agradece, fazendo um sinal de reverência.
E pode mexer o seu corpo e voltar aqui, abrindo seus olhos. Isso. Muito bem, todos bem? Me conta aqui, manda coraçãozinho ou me manda mensagem falando que vocês estão bem. E aí agora nós vamos para o nosso estudo. O estudo do livro Os Segredos da Mente Milionária. Hoje a gente vai para o arquivo número 12, se eu não me engano. Deixa eu só colocar um golinho de água aqui. E aí eu já vejo aqui. Isso. Arquivo de riqueza número 12. Deixa eu ver se tá certo. Eu tô achando que eu marquei errado. Não tá certo. Vamos lá. As pessoas ricas pensam, posso ter as duas coisas. Aí, coraçõezinhos, já sei que vocês estão bem. As pessoas ricas pensam, posso ter as duas coisas. As pessoas de mentalidade pobre pensam, posso ter uma coisa ou outra. As pessoas ricas vivem numa realidade de abundância. As pessoas de mentalidade pobre vivem num universo de limitações. E aí, esse arquivo de riqueza de hoje, né, no nosso estudo, é o seguinte: quantas vezes a gente condiciona, né, a nossa riqueza, a nossa felicidade? Ou eu sou rica ou eu sou feliz. Ou eu tenho uma família harmoniosa ou eu tenho dinheiro. Ou eu tenho espiritualidade ou eu tenho riqueza. E o grande ponto que ele vai trazer aqui hoje nesse estudo é: eu posso ter as duas coisas. O pensamento de ou uma coisa ou outra, ele está ligado a esse pensamento dessa mentalidade de pobreza, dessa mentalidade de escassez. O que a gente está buscando fazer aqui? A gente está buscando desenvolver a nossa mentalidade de prosperidade, de riqueza, certo? Tô adorando aqui os coraçõezinhos, isso, muito bom, o pessoal tá animado hoje, hein? É porque é sexta-feira, né? Então, você deseja ter uma carreira de sucesso ou ter mais tempo para ficar com a família? Os dois. Você quer se dedicar aos seus negócios ou se divertir? Os dois. Você deseja dinheiro ou uma vida com sentido? As duas coisas, ambos. Você pretende enriquecer ou fazer o trabalho que ama? As duas coisas. Inclusive, eu ensino isso, né? Eu ensino a você trabalhar em algo que você ama e fazer dinheiro com isso. As pessoas que trazem essa mentalidade de escassez, essa mentalidade pobre, elas normalmente escolhem uma coisa ou outra, enquanto os de mentalidade rica optam pelas duas coisas. Então, o que ele sugere até aqui pra gente? Que de agora em diante, todas as vezes que você se vê numa situação que você pensa, né? Ou uma coisa ou outra, a questão é você se perguntar: como posso ter as duas coisas, tá? Então, agora, a partir de agora que você já sabe que talvez você traga esse tipo de pensamento aí dentro de você, o grande ponto neste momento agora é você modificar isso. Modificar como, Lúcia? No momento em que você se vê nessa situação, né? Imagina que você tá ali trabalhando, etc. E aí vem esse pensamento: eu só posso ter uma coisa ou outra, ou eu faço isso ou eu faço aquilo. Você vai começar a desenvolver em você como que você pode ter as duas coisas, não ser condicional, né? Não precisar ter uma coisa ou outra, mas sim ter as duas coisas juntas. E se você faz essa pergunta, se você cria esse hábito de fazer essa pergunta, você vai perceber que a sua mente vai te trazer soluções, tá? Então, quando você se perguntar: como que eu posso para ter um relacionamento harmonioso e ter riqueza, né? E aí a sua mente vai trazer essa solução, tá? Beleza. Ele traz um conceito aqui que eu achei muito legal, que eu grifei até para trazer para vocês, que é o seguinte: o dinheiro é como um lubrificante. Ele lhe permite deslizar pela vida, ao invés de se arrastar por ela. Eu achei muito interessante esse conceito, né? Porque realmente, o que acontece? Quando a gente tem riqueza, quando a gente tem dinheiro, isso proporciona a gente passar com facilidade pelas coisas e não a gente ficar se arrastando pelas coisas.
O dinheiro, ele é um facilitador, né? E ser rico, ele coloca aqui, faz com que você não precise ficar gastando energia se preocupando com a falta de dinheiro. Eu não sei você aí, mas comigo já aconteceu isso e por várias vezes, né? Eu costumo dizer aqui para vocês que uma das coisas... Peraí, deixa eu tomar água. Eu costumo dizer aqui para vocês que uma das coisas que aconteceu, né, e eu compartilhei com vocês ao longo do nosso estudo várias vezes alguns trechos, algumas situações aí da minha vida, eram altos e baixos constantes, né, altos e baixos constantes financeiros. Eu fazia muito dinheiro, de repente eu não fazia. Eu fazia muito dinheiro, de repente eu não fazia. E aí eu percebi que isso daí, né, se a gente lembrar da primeira parte do livro que a gente estava estudando, isso faz parte do nosso condicionamento, da nossa programação. A minha mãe também tinha esse hábito, ela também trazia essa constante de ter muito e ter pouco, ter muito e ter pouco. E esse período do pouco, ele traz preocupação, né? Ele traz uma angústia, uma ansiedade, e tudo isso faz a gente gastar muita energia. E essa energia, esse desgaste da nossa energia, da nossa energia mesmo, assim, sabe? Energia de trabalho, energia de pensamento, energia de ação, faz com que a gente trabalhe menos, fique menos produtivo, etc. A gente perde um pouco a nossa performance. E olha só, uma coisa vai meio que puxando a outra. Para a gente vender bem, para a gente faturar bem, para a gente fazer bastante dinheiro no nosso negócio, na nossa carreira, depende da gente ter uma boa energia, depende da gente estar bem, da gente estar motivado, da gente estar confiante, entende? Normalmente, observa você. Você, se chegar aqui, né, numa live, eu estiver triste, chateada, cansada, deprimida, normalmente você não vai querer comprar nada de mim. Porque você vai falar assim, nossa, essa pessoa não me passa nada ali de bom, etc. E aí vira um ciclo sem fim. Então esse é um ponto importante que a gente tem que pensar. A falta de dinheiro, ela faz a gente ficar preocupado. E isso consome a nossa energia, consome, né, a nossa vibração, aquela motivação, aquela confiança de seguir. Entende? Deixa eu ver aqui, a Ivana escreveu. Parece que as pessoas têm que estar sempre indo para o fundo do poço para subir de novo. Então, Ivana, isso daqui que você trouxe é um paradigma social, né? Você sabe que eu já pensei muito isso e eu confesso que recentemente eu estava até pensando isso novamente. O que acontece? É muito comum a gente... É muito divulgado, melhor dizendo, é muito divulgado as pessoas que tiveram... histórias de superação, sabe? Que é o que a gente conhece por storytelling, por jornada do herói. Então a pessoa estava numa fase ruim, algo aconteceu, né? E ela ficou numa fase boa, certo? Aí, e eu vou falar até por mim. Quando eu li esse livro a primeira vez, eu estava numa fase bem ruim mesmo. E esse livro foi algo que aconteceu e que fez eu entrar na fase boa. Só que uma das coisas, até que a gente estudou na primeira parte do livro e que eu percebi na minha vida, estou compartilhando aqui com vocês o meu exemplo, tá? É que mesmo eu tendo lido o livro e tendo melhorado a minha condição financeira, a minha visão, a minha percepção, eu às vezes descia. Né? Então, o que acontece? Eu tinha altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. E aí, teve até uma época que eu lembro que eu falei assim, nossa, eu tô tão cansada disso, sabe? Eu queria resolver isso de uma vez por todas. E dentro do nosso estudo aqui, o que ele traz? Ele traz justamente isso, que existem... As nossas programações, elas são como camadas de cebola. A gente libera uma, a gente acessa a outra, a gente libera essa outra, acessa a outra. Então, o que acontece? O grande ponto para mim
foi o exemplo que eu tive dentro familiar ali, dentro da minha educação. A minha mãe, a profissão dela era muito semelhante ao que aconteceu até com o pai dele. O pai dele era construtor, então tinha uma época com muito dinheiro, uma época sem. E no meu caso, a minha mãe era corretora de imóveis. Então, quando ela vendia um imóvel, a gente recebia comissão, a gente estava com bastante dinheiro em casa. Mas às vezes ela ficava meses sem vender nada. E aí, nesses meses, a gente passava muita falta, a gente passava muita dificuldade. E aí eu trouxe esse modelo de dinheiro para mim. Então, o grande ponto é, existe esse lance da jornada do herói, que é um paradigma social, mas existe, antes de mais nada, o nosso pessoal. Então, dentro da nossa programação, a gente tem 3 programações. A primeira programação é a nossa programação pessoal. A segunda programação é a nossa programação familiar. E a terceira programação é a programação social, tá? Então, por exemplo, esses paradigmas sociais do que é falado, a pessoa precisa ir para o fundo do poço para depois subir de novo, igual você trouxe, esse é um paradigma social, mas que ele pode estar enraizado ou sendo alimentado por um paradigma, por uma programação que você traz da sua vida pessoal ou da sua vida familiar, tá? Da sua vida pessoal no sentido assim, qual foi o significado que você deu para aquela coisa, né? Afinal de contas, ele até ensina isso no livro. Nada tem significado até que você coloque. Então, as situações que ocorreram na sua vida, você colocou esse significado, assim como eu também coloquei. Então, tem que olhar para isso. No meu caso em específico, o que eu percebi? Eu percebi que eu tinha já conseguido mudar minha visão, minha percepção em relação à prosperidade, à riqueza? Sim. Entretanto, eu trazia uma programação ainda mais enraizada, que era o exemplo ali da minha mãe todos os meses, todos os dias. E aí eu tive que começar a trabalhar nisso, tá? Então é importante você ter essa mudança, essa chave, né? A Ivana pôs aqui, eu participei do seminário dos Segredos da Mente Milionária. Eu também, eu participei, o Harvey foi meu mentor. Eu participei de todos os cursos, todas as mentorias que o Harvey deu, tá? Eu pessoalmente tive ele como mentor. Por isso que eu falo que esse livro realmente mudou a minha vida, tá? Porque ele realmente me abriu a percepção e eu fiquei muito feliz que ele foi escolhido aqui por vocês para que a gente iniciasse essas manhãs de estudo, né? Já tô aqui pensando qual que a gente vai fazer depois desse. E aí eu vou trazer aqui um ponto que ele coloca. Da mesma forma que nós precisamos de 2 braços e 2 pernas, nós também precisamos do dinheiro e da felicidade. Então, uma coisa não exclui a outra, certo? Você pode ter dinheiro e ter felicidade, tá? Você pode ser rica e ser feliz. Tô adorando aqui os coraçõezinhos, tá muito bom. E aí ele faz uma metáfora aqui que é, você pode comer o bolo e ter o bolo. O que ele quer dizer com essa metáfora? Eu vou explicar, gente, porque eu, pelo menos, eu demorei para entender essa metáfora dele, vou ser bem sincera. O que é esse negócio de comer o bolo e ter o bolo, né? O que ele quer dizer aqui é o seguinte, que se você tem esse pensamento de uma coisa ou outra, é como se você tivesse o bolo, mas você não pudesse comê-lo, entende? Ele falou assim, você pode ter o bolo e você pode comer o bolo. Então, você pode ter as 2 coisas, tá? Tô explicando porque pra mim, na época, foi muito difícil entender essa metáfora. Princípio de riqueza. As pessoas ricas acreditam que se pode comer o bolo e ter o bolo. As pessoas que têm um pensamento de classe média creem que o bolo é doce demais, por isso só deve comer um pedacinho. As pessoas de mentalidade pobre, por não acreditarem que merecem o bolo, pedem uma rosquinha, se concentram no furo e se perguntam por que elas não têm nada. Se você entendeu aqui essa metáfora que ele traz, né, desse princípio de riqueza, o que acontece? A pessoa no pensamento de classe média que ele traz,
acha que só pode ter um pedacinho, ou seja, ela só pode ser um pouquinho feliz, ela só pode ter um pouquinho de riqueza, ela só pode ter um pouquinho de facilidade na vida, tá? E observa se às vezes você não está trazendo esse tipo de condicionamento mental, de programação aí em relação à sua riqueza. Se você já aconteceu alguns exemplos comigo, mas assim, às vezes a gente limita a nossa felicidade. Observa aí, porque às vezes a gente acha que, tá bom, né? Ser feliz demais, ser rico demais, para que eu preciso disso? Isso é um pensamento que ele considera aqui, né, pensamento classe média. Então é você achar assim, o bolo é muito doce, então só vou pegar um pedacinho. Não, você pode ter o bolo, você pode comer o bolo. E no caso da mentalidade de pobreza que ele traz, que é a rosquinha, né? Ou seja, você acha que você não merece nem sequer uma fatia do bolo. Você merece apenas uma rosquinha. E aí a rosquinha tem um furinho ali no meio, né? E aí normalmente a gente fica focado no furinho, que é o quê? É o que falta, né? E não... como é que ele finaliza aqui? E fica se perguntando por que não tem nada, tá? Então esse é o ponto que ele traz aqui. Vou ler uma parte que eu achei muito interessante, que é o seguinte: ser bondoso, generoso e afetuoso não tem nada a ver com a quantidade de notas que há na sua carteira. Essas qualidades vêm do que existe no seu coração. Ser puro e espiritualizado não tem relação com a sua conta bancária. Esses atributos se originam do que está na sua alma. Então, porque às vezes a pessoa coloca esse condicionamento em relação às características dela própria, certo? Então ela fala assim, eu não posso ser rica porque senão eu não vou ser bondosa e generosa, certo? Eu não posso ser rica porque senão eu não consigo ser espiritualizada. E aqui ele está trazendo exatamente esse conceito, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ser bondosa e generosa, porque isso não tem relação com a quantidade de notas de dinheiro que você tem na carteira. Isso não tem relação com a sua conta bancária. Assim como ser puro e espiritualizado também não tem relação com a sua conta bancária. Isso tem relação com o que já existe no seu coração e de quem é você na sua alma, tá? Então, mantenha a intenção de ter as duas coisas, de ser bondosa, generosa e rica, de ser espiritualizada e rica, de ter um bom relacionamento e rica, de ter uma família harmoniosa e rica, tá? De ser feliz e rica. E observem também uma coisa importante, eu sempre costumo trazer esse alerta aqui para vocês. Todas as vezes que eu estou falando da palavra rica, riqueza, prosperidade, quais são os pensamentos que vêm aí para você, tá? Observa se vem pensamentos assim, dinheiro não é tão importante, eu não preciso ser tão rica assim, blá, 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 blá. Vocês já sabem, pelo que a gente estudou aqui, que a gente tem que ficar de olho quais são os pensamentos que circulam enquanto a gente está querendo modificar esses próprios pensamentos, tá? Vamos à nossa declaração de hoje. A declaração, se é a primeira vez que você está me ouvindo aqui, a declaração é uma afirmação que ele pede para nós falarmos em voz alta. Se você tiver com o livro aí, você pode ler junto comigo. Se você não tiver, eu vou ler por 3 vezes para ficar bem fixado e você pode repetir aí em voz alta, tá? Não é para repetir mentalmente. Repita em voz alta. Lúcia, precisa mesmo? É como ele costuma dizer aqui no livro, lá na primeira parte. Se precisa ou se não precisa, se é isso que vai funcionar ou se não é isso que vai funcionar, a gente não sabe. Mas como o Harvey enriqueceu fazendo isso, né? Ele até costuma falar assim, como eu enriqueci fazendo isso, eu prefiro ser rico fazendo as declarações em voz alta, do que ser pobre e não falar nada, entendeu? Então, observa também isso, né? Se às vezes você se sente envergonhado, se você se sente achando que tá fazendo uma bobeira, tudo isso tá ligado à sua programação. Você prefere ser
pobre e esperto, ou você prefere ser bobo, né? Fazer uma coisa que você considera uma bobeira e ser rico? Observa isso, tá? Então eu vou fazer a declaração por 3 vezes para fixar e você poder repetir aqui para mim. Primeira declaração, primeira vez, né? Eu sempre penso, posso ter as duas coisas. Eu tenho uma mente milionária. Eu sempre penso, posso ter as duas coisas. Eu tenho uma mente milionária. Eu sempre penso, posso ter as duas coisas. Eu tenho uma mente milionária. Ok? Falamos aqui as 3 vezes. Agora eu vou para o exercício. Todos os arquivos de riqueza que ele traz aqui, ele traz um exercício para nós. E eu vou ler para vocês, para que vocês possam fazer hoje esse exercício. Exercício 1. Pratique pensar em ter as duas coisas e crie maneiras de conseguir isso. Sempre que se encontrar diante de duas alternativas, pergunte-se: por que eu não posso ter ambas? Né? Exercício número 2. Conscientize-se de que dinheiro em circulação acrescenta valor à vida de todas as pessoas. Sempre que você gastar dinheiro, diga a si mesmo: esse dinheiro passará por centenas de indivíduos e criará valor para todos eles. Exercício número 3. Pense em si próprio como um exemplo para os outros, mostrando que é possível ser bondoso, generoso, afetuoso e rico. Então, torne-se você próprio esse exemplo, certo? Esses são os exercícios. Um ponto que ele trouxe aqui no exercício, que é um exemplo que ele dá aqui, e eu acabei não falando para vocês, mas que eu acho que é relevante, é o seguinte: todas as vezes que você for pagar uma conta, preste atenção qual que é o seu sentimento, qual é a emoção. Se você fica brava, se você fica nervosa, se você fica triste porque você está tendo que pagar alguma coisa. Primeiro, em relação à própria energia que você está colocando nisso. Segundo, porque você está trazendo um pensamento de escassez. Quando a gente paga alguém, né, ele dá esse exemplo, imagina o seguinte: você está vendendo esse copo aí, e aí eu compro de você, então eu entrego o dinheiro. Vamos supor, sei lá, que custa 10 reais. Eu te paguei 10 reais pelo copo. Esses 10 reais que saiu de mim e foi para você, você vai usar para comprar, sei lá, arroz, né? Então saiu de você e foi para outra pessoa para você comprar o arroz. Essa outra pessoa vai pegar esses mesmos 10 reais e vai conseguir ir num chaveiro e vai consertar a chave dela, vai fazer a cópia de chave, ok? Esse mesmo chaveiro vai pegar esses 10 reais e vai comprar leite. Essa mesma pessoa que vendeu o leite, ela vai pegar esses 10 reais e vai chamar o encanador na casa dela, ou vai comprar uma peça do encanamento. Enfim, vocês entendem que esse dinheiro, ele vai circulando. Então ele leva junto com ele prosperidade, ele leva com ele a energia da riqueza. Todas as vezes que eu abençoo o meu dinheiro e que eu entendo que ele está circulando, trazendo ainda mais riqueza, isso muda a energia que eu estou colocando nele. Então pensar, eu estou pagando isso daqui, eu estou fazendo circular a riqueza. Para que você também entenda que a riqueza ela não está restrita à mão de poucas pessoas, né? Porque a gente cresce com esse paradigma de que assim, todo o dinheiro está lá junto com aqueles milionários e ninguém mais tem. E eles tiraram dos pobres. Não, eles produziram, eles geraram resultado e eles enriqueceram. Assim como a gente também pode fazer, certo? Só que a gente precisa mudar essa mentalidade e entender que essa riqueza ela circula. Então prestem atenção quais são os pensamentos que vêm para você quando você vai pagar uma conta. Principalmente quando às vezes a gente tem que pagar a conta, por exemplo, de imposto, né? É muito comum a gente ver, pelo menos nos brasileiros, reclamando: eu tenho que pagar imposto, eu tenho que pagar taxa disso, taxa daquilo, etc. Pensa que quando você está pagando isso, você está gerando riqueza para uma outra pessoa que vai gerar para outra e assim sucessivamente. Tá certo? Finalizamos então hoje o nosso arquivo número 12.
Hoje, como é sexta-feira, a gente só retorna então na segunda, às 6h26, e aí a gente vai para o arquivo de riqueza número 13, tá? Então, para quem está com o livro aí, vocês fazem a leitura antes, para que na segunda-feira nós possamos nos encontrar aqui e fazer o estudo do próximo arquivo, tá certo? Lembrando o seguinte, todas as gravações estão aqui disponíveis, então eu vou subir essa gravação logo mais. Se for possível para você, venha, curta, comente, fale qual foi o seu aprendizado. Isso também é riqueza, isso também é prosperidade. Você está trazendo e compartilhando com as outras pessoas as suas percepções, os seus aprendizados. O Instagram, ele também entende que algo que foi comentado e que foi curtido é relevante. Algo que foi compartilhado é relevante. Então, se você sentiu que esse estudo está fazendo diferença na sua vida, ajude a fazer a diferença na vida de outras pessoas. Não fique com esse pensamento ou com esse estudo só para você. Isso é escassez. Quando você compartilha esse estudo com outras pessoas, você está trazendo o pensamento da prosperidade e da riqueza para você, certo? Então é isso, pessoal. Um bom final de semana para vocês, né? Segunda-feira a gente se vê, e para quem vai participar da minha live mais tarde, às 13h13, a gente tem live aqui mais tarde, tá bom? Beijo para vocês e eu vejo vocês logo mais. Tchau, tchau!